Bem-vindo, bem-vinda ao Página 2, versão mini conto. Nesse episódio, a gente fala sobre livros e conta outras histórias. A gente andou fazendo uma enquete e muita gente quis saber quais foram os livros que marcaram a nossa vida. E hoje a gente vai contar um pouquinho para vocês. E aí, Luiz, que livro marcou a sua vida? Olha, eu trouxe um livro aqui que eu fiquei muito satisfeito de ler quando eu era um adolescente. E eu acho que ele marcou bastante minha vida por uma coisa bastante curiosa. Eu não era exatamente um adolescente que adorava ler. Eu acho que eu tinha, enfim, muitas recomendações de leitura da escola. A escola, enfim, incentivava a leitura, mas não necessariamente aquilo que era me dado para ler era o que eu mais gostava. Acho que tinha um aspecto de descolamento, talvez, do que eu gostaria de estar lendo, do que me era oferecido. E aí, numas férias, eu fui numa livraria, que acho que foi até na extinta Saraiva, e eu encontrei esse livro aqui do Luiz Fernando Veríssimo, Comédias para se ler na escola. Eu devia ter uns 12 anos, enfim. E eu lembro que eu peguei ele nas férias e eu devorei o livro, assim. Eu fiquei, tipo, super impressionado com o livro e são histórias curtas, não sei Você se... tinha quantos anos? Uns 11, 12, eu acho. Nossa, bem Não pequeno. sei, até podia até olhar aqui saber qual que é o ano da edição, É porque não legal deve ser... ter livro assim que a gente sabe que incentivam um jovem adolescente ou pré-adolescente a ler, né? E É, o Veríssimo. e que de certa forma acho que de fato mudou minha vida, assim, porque eu passei a gostar da ideia de, tipo, encontrar alguém, algum livro, 2001. Então eu tinha 14 anos. É. 13 para 14 anos. Eu acho que foi uma forma, assim, de fato, me incentivar. E aí eu passei a comprar os livros dessa edição do Luiz Fernando Veríssimo, alguns, nas férias seguintes, Uhum. para continuar lendo e me divertindo com as histórias. São histórias bem curtas, eu não sei se vocês conhecem, estão familiarizados, são mini São crônicas, crônicas, né? mas eram muito divertidas, assim. Eu nunca reli, tenho um certo medo de reler e não me... Não ser mais Não, politicamente correto aí, ou talvez, ou não? ou me decepcionar com alguma coisa, porque é um olhar muito, imagina, faz quase mais de 20 anos, então é um olhar muito daquele período, né? É, e Aí eu fiquei com crônica ainda, esse... né? Crônica às vezes fica datado. Mas eu me lembro de ler outros livros, as comédias da vida privada, né, que Uhum. ele lançou, e aí eu talvez até mais velha do que você, e ter tido uma sensação muito parecida, de ser leve de ler, de ser gostoso. Tô até aqui pensando que eu vou recomendar para os meus pequenos, porque um livro que transforma uma pessoa de não leitora em leitora, alguma coisa tem, né? Tem, eu acho que era essa leveza mesmo, essa capacidade de você ler uma mini, um conto aí por dia, ou até, sei lá, dois, três, porque enfim, são realmente bem curtinhos. Mas eu acho que para começar essa nossa jornada aqui de episódios que a gente fala de livros aleatórios e tudo mais, eu achei que era justo eu começar com o livro que me inaugurou o prazer de ler, assim, essa coisa. Teve um outro também, mas aí talvez eu deixe pro spoiler pro próximo episódio, que eu acho que aí sim a escola talvez tenha acertado a mão, mas eu vou deixar isso como curiosidade para o próximo episódio. Legal. Olha, eu trouxe aqui muitos livros mudaram a minha vida, né, mas eu acho que o primeiro que eu tenho a lembrança mais antiga é esse aqui, Luiz, A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, ó, vou mostrar aqui. Por quê? Esse livro eu tinha 14 anos quando eu peguei para ler, então o Luiz estava lá lendo comédias, mas eu estava lendo Clarice, mas eu era de fato uma criança muito mais introspectiva, né, e gostava muito de ler, enfim. E peguei a Clarice para ler, e o livro da Clarice, ele criou em mim a primeira sensação de, assim, aqui veio a literatura, né, porque eu li o livro da Clarice e passei a olhar o mundo de uma forma muito diferente. Um mundo mais desvelado, tentar entender, tem esse discurso aqui nesse livro, sobre tentar descrever a Macabeia, chegar nela, e essa ideia de você olhar para o mundo sem o véu né, tirando um pouco o véu do cotidiano e Uhum. chegar na profundidade dele, foi esse livro que criou em mim, né? Essa sensação foi esse livro que criou em mim, e portanto ele me transformou. Eu acho que ele me transformou na leitora, que eu me tornei mais velha, e também, principalmente, na escritora que eu vim a ser, né? Então, A Hora da Estrela, sem dúvida, foi o livro que mudou a minha vida. E não tem uma mensagenzinha especial nessa Ah, edição? sim, você conhece a história, né? E essa edição especificamente, eu tenho há muitos anos, tenho desde dos 13, 14 anos, e ela tem aqui ela é toda anotada, toda rabiscada, enfim, às vezes eu releio e fico até um pouco com vergonha, porque tem coisas muito, muito adolescentes anotadas, mas tem uma coisa muito linda, que é um comentário adolescente também, da Bel, né, que ela fez aqui, uma
uma dedicatória para mim. A gente estava lendo, devia estar na praia, ela pegou e resolveu fazer um bilhetinho, a gente tinha essa mania, e a Bel é minha esposa, para quem não sabe, e a gente tinha 14 anos e ela falou, né, aqui em algum momento, que ela tinha certeza que ela sempre estaria ao meu lado, mas que essa leitura desse livro teria sido especial, porque eu estava lendo ao lado dela, né? E, de fato, estamos aí juntas, né, casadas, já faz 30 anos que isso aconteceu, então sempre me emociona quando eu chego nessa parte. E o Luiz também uma vez descobriu isso e ficou bastante Muito emocionado, é muito especial. Uma curiosidade, você acha que quando você foi ler esse livro, você sentiu que você estava lendo literatura? Que você acha que... Porque eu acho que eu tive um pouco isso com o do Veríssimo, assim, uma ideia de que eu não estava lendo uma literatura infantil, que eu estava lendo uma literatura mais adulta. Teve isso para você também? Acho que teve um pouco. Esse foi um livro que eu escolhi ler. Eu acho que um pouco como no seu caso do Veríssimo, né? Eu acho que a escola, às vezes, traz livros para a gente, e eu acho super compreensível, porque são livros que ajudam ali no aprendizado, são livros paradidáticos, são livros que têm algo a contar, nem que seja o ensinar a ler, né? Sim, Assim, a criar o gosto pela leitura. Tem aquela coleção Vagalume, que a gente leu muito, então Sangue Fresco, Os Caravelhos do Diabo, que são livros muito interessantes. Às vezes eu leio com meus filhos atualmente e me interessam, ainda adulta, né? Mas são livros que a gente sabe que estão ali na prateleira do juvenis, né? Então, quando a gente pega um livro que não é feito para criança, é um livro feito para adulto, mas que o adolescente ele consegue acessar, muda algo dentro da gente. Sim. É isso que eu falei, né? Dá uma sensação diferente, né? Eu acho que tem esse caráter, sim. Eu acho que tem esse momento de virada aí que é muito importante. Sem dúvida. E quais livros você trouxe atuais que você trouxe para indicar para as pessoas que estão nos vendo? Assim, todo livro que eu leio e que me impacta muda a minha vida, né? Mas esses daqui, eu vou ver no futuro o quanto que eles mudaram, né? Se eles tiveram o mesmo impacto que o da Clarice ou não, mas de qualquer forma tiveram um grande impacto. E eu quis trazer, porque foram livros que eu comprei no ano passado, na Flip do ano passado, e que eu levei um ano para ter coragem de ler pela temática deles, né? Então, é o Triste Tigre e o Melhor Não Contar. E são livros sobre abusos infantis, né? A Neide, que é a autora desse livro, que é um livro que ela diz como um livro de não ficção, mas um livro literário, né? Foi estuprada pelo padrasto ao longo de 5 anos, e ela relata isso aqui. E a Tatiana Salem Levi também foi abusada pelo padrasto, né? E ela conta isso nesse livro. E o que eu acho muito interessante desses dois livros, além do fato de eu ter me arrependido profundamente de ter demorado um ano para pegar para ler, e não quero que vocês se arrependam, então peguem esses livros para ler logo, é que eles têm uma forma, uma premissa, né, formal muito parecida, porque ambos querem dizer claramente o que eles têm a dizer. Porque o tema dos abusos, enfim, principalmente os abusos infantis, ele muitas vezes é tratado de uma forma suavizada ou de uma forma obscura, por meio de muitas metáforas. E aqui não. Aqui elas querem dizer claramente o que tem que ser dito, né? E porque isso é muito importante, né? Esses assuntos eles têm que ser tratados de uma forma clara. Esse e muitos outros, claro, né? Eu acho que e é uma mudança que eu vejo na literatura contemporânea de trazer para a literatura o discurso claro e direto, e não uma estética do não dito, mas uma estética do dito claramente, que nos faz sentir. Que tem nelas, que tem na Annie Ernaux, quando você lê O Acontecimento, tem isso também. Isso é muito... Eduardo Louis, no Eduardo Louis, exatamente. Isso é muito, muito interessante. Então, recomendo muitíssimo Melhor Não Contar e Triste Tigre. O da Gisele Pellicoso ainda não leu? O da não li, tenho muito interesse. Eu também, muita vontade de ler. Eu achei interessante, né, o que ela fez, que foi justamente querer que o julgamento, né, ocorresse de forma aberta. É um pouco essa ideia, né? Antes de haver o livro, né, o próprio julgamento ele transmite essa ideia, né, de você mudar o lugar da vergonha, colocar a vergonha no agressor e não na vítima, né? Claro. Que é uma mudança muito, muito relevante. Mas eu ainda não li, está na minha lista. Espero não demorar tanto quanto eu demorei para ler esses daqui. Bom, esse foi o nosso mini conto, que espero que vocês tenham gostado. A gente te espera no próximo episódio do Página 2, mas a gente já pede para você deixar seu like, comentário, ativar sininho, compartilhar o podcast. Até a próxima página. Até a próxima.